Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao versículo de número 18. Eu vou ler, os irmãos assim acompanham. Filipenses 2, versículo 12 nos diz o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, dando continuidade às mensagens que estamos compartilhando todas as quartas-feiras, hoje nós vamos meditar acerca do seguinte tema: a alegria do desenvolvimento espiritual. A alegria do desenvolvimento espiritual. E nós vamos ver aqui, desde o versículo 12 ao versículo 18, este tema aqui, que foi escrito pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses. Meus amados irmãos e irmãs, todo verdadeiro cristão, ele preocupa-se e ele empenha-se no seu desenvolvimento espiritual. E todo cristão que cresce e se desenvolve, ele é e sempre será feliz e realizado. É interessante, amados irmãos, nós podemos ver muitos crentes que muitas das vezes não se preocupam ou não se empenham no seu desenvolvimento espiritual. Há muitos cristãos que continuam estagnados e, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, não desenvolvem, ficam só querendo tomar leite. Mas a palavra de Deus, como nós vamos ver aqui, ela nos exorta para que venhamos desenvolver, nós venhamos nos empenhar no nosso desenvolvimento espiritual. E aqui o apóstolo Paulo, após exortar os irmãos de Filipos para uma vida de união, humildade e serviço, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo agora motiva os crentes ao desenvolvimento da sua salvação. Por isso, quando nós lemos assim no versículo 12, diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora
na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. É interessante aqui que Paulo faz uma conexão deste parágrafo com o anterior. Antes ele exortou os crentes, como nós vimos aqui, a terem uma vida de união, de humildade, de serviço, seguindo assim o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós vemos aí do versículo 1 ao versículo 4, e mostra o exemplo de Jesus Cristo, do versículo 5 do capítulo 2 ao versículo de número 11, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. E ele aqui faz uma conexão deste parágrafo com o parágrafo anterior, e ele diz: assim, pois, meus amados. É como que Paulo estivesse pedindo que os cristãos de Filipos levassem em conta o que ele acabara aqui de escrever para os filipenses e procurassem desenvolver a sua salvação seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é também para nós, amados irmãos, como que Deus... Nós sabemos que os escritos do apóstolo Paulo, eles foram inspirados, escritos pelo apóstolo, inspirados pelo Espírito Santo. É como também que ele estivesse pedindo a cada um de nós, que levássemos em conta o que ele está aqui nos falando, e procurássemos o quê? Desenvolver a nossa salvação também, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos, amados irmãos, que a salvação é a redenção de Deus que acontece no dia da nossa conversão. Nós sabemos também que a nossa salvação, ela é pela graça, mediante a fé e por meio de Jesus Cristo, como está lá em Efésios também, que Paulo escreve no capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Mas também nós sabemos que está escrito também lá em Atos 2, 37 e 38, Pedro diz que a conversão exige arrependimento e mudança de vida. Ou seja, nós fomos salvos por Deus no dia em que nós aceitamos a Jesus Cristo. Mas também a palavra de Deus, ela nos mostra que a salvação, ela é mais ampla ainda. Ela começa na conversão, continua na santificação e culmina na glorificação. Fomos salvos no dia em que houve a conversão, nós nos arrependemos e nos convertemos diante de Deus, mas entramos num processo de santificação que culminará na glorificação. Por isso que Paulo usa aqui a palavra desenvolvei. E o que é isso? A palavra aqui, o sentido dela é concluir, completar ou terminar aquilo que já foi iniciado. É um incentivo para o cristão continuar na fé a obra de Deus que um dia Ele começou em nossas vidas com auxílio da graça de Deus. Por isso que o que? Paulo lá em Filipenses aqui mesmo, ele diz que o que? Filipenses 1,6, ele diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Quando Paulo diz aqui, desenvolvei a vossa salvação, ele está ensinando que o cristão deve se esforçar
em buscar uma vida de santificação, ter uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida também de crescimento espiritual. Por isso, amados irmãos, que a nossa mensagem desta noite tem como esse título: a alegria no desenvolvimento espiritual. Porque todo crente verdadeiro, ele tem alegria, ele tem prazer em desenvolver, por intermédio da graça de Deus que foi derramada sobre a vida dele, a salvação que um dia foi iniciada por Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo, amados irmãos, ele sempre foi bem claro ao escrever sobre que nós cristãos devemos nos esforçar e buscarmos uma vida de santificação, uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida de crescimento espiritual. Vamos ver alguns textos, amados irmãos, em outras cartas do apóstolo Paulo, pelo qual ele nos ensina também estas verdades. Abram comigo aí, mais adiante, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3 até a parte A. Veja o que é que Paulo vai dizer e ensinar também aqui aos filipenses, que eles se esforçassem e buscassem uma vida de santificação. E o que é isso? É o desenvolvimento da nossa salvação. É uma prova, amados irmãos. A santificação, quando nós buscamos, a desejamos e nos esforçamos, é uma prova que nós verdadeiramente fomos alcançados pela graça de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 ao versículo 3, até a parte A do versículo 3, diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, amados irmãos, desenvolver a salvação é nós estarmos o quê? Nos esforçando e buscando uma vida de santificação. Nós estamos sendo instruídos diariamente, dia após dia, recebendo ensinos da parte de Deus, que devemos cada vez mais nos santificar. Mas o apóstolo Paulo também nos exorta, também como exortou aos Tessalonicenses e também exortou aos crentes de Éfeso, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Está aí na carta de Paulo que ele escreve aos Efésios, capítulo 5, o versículo de número 18. Veja o que é que diz. É um texto bastante conhecido. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amados irmãos, desenvolver a salvação é isso, nós estarmos cada vez mais nos enchendo do Espírito Santo. E como é que nós nos enchemos com o Espírito Santo? Jesus Cristo certa vez falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e é vida. Então, cada vez mais que meditamos, que temos o conhecimento
o crescimento espiritual da parte de Deus, por intermédio da palavra de Deus, nos santificamos através da palavra de Deus, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Por isso que também o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz as seguintes palavras. Se você quiser abrir aí, abram comigo também aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Então, amados, nós devemos ter alegria no desenvolvimento espiritual que Deus um dia iniciou a boa obra da salvação em nossas vidas, e com a graça de Deus nós devemos, com o auxílio de Deus, nós devemos ter alegria e desenvolvermos cada vez mais esta santa e bendita salvação sobre as nossas vidas. Então, nesta noite, eu quero desenvolver pelo menos duas verdades, com base nesse texto que nós lemos aqui, em Filipenses 2, versículo 12 ao 18. E em primeiro lugar, nós veremos por que desenvolver a nossa salvação e quais são as evidências do desenvolvimento da nossa salvação. Por que desenvolver a nossa salvação? O apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui nesse texto 3 razões bíblicas para desenvolvermos a nossa salvação. Qual é a primeira razão bíblica que o apóstolo Paulo apresenta aqui nesse texto para desenvolvermos a nossa salvação? Primeiro lugar, está aí no versículo 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Então, amados irmãos, Paulo mostra a primeira razão bíblica para que nós venhamos desenvolver a nossa salvação. É porque nós devemos ser obediente a Deus. Devemos obediência a Deus. Desenvolver, amados, a salvação é um ato de obediência a Deus. Ele quer que cresçamos em tudo. E a obediência, amados irmãos, que Deus requer de nós, não deve ser motivada pela presença ou ausência do apóstolo Paulo ou de algum pastor ou mestre que esteja ensinando a palavra de Deus. Não, mas em nós seguirmos o exemplo de Jesus, que foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso que o apóstolo Paulo disse: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, amados irmãos, esta é a primeira razão bíblica que Paulo nos mostra para desenvolvermos a nossa salvação. É porque nós devemos obediência a Deus. Há muitas pessoas que têm um comportamento diferente quando estão entre os cristãos, mas na ausência
se comportam diferentemente, não como cristãos. Há muitas pessoas que se vestem como cristãos na igreja, mas lá fora se vestem e se comportam de forma diferente. Até que muitos dizem o seguinte: há crentes que têm um guarda-roupa para a igreja e um guarda-roupa para que vá sair para outros lugares. Mas o cristão, ele deve se comportar, seja na presença de crentes, seja na ausência dos crentes. Eles devem desenvolver a sua salvação, dando bom testemunho por obediência a Deus. E isto aqui, amados irmãos, é uma coisa que nos chama a atenção, porque muitas pessoas acham que fé é nós apenas estarmos admirando a Deus. Não, mas a fé verdadeira é a obediência a Deus e a sua palavra. Por isso, amados irmãos, muitas pessoas denominadas cristãs terão uma grande surpresa por não desenvolverem ou não estarem desenvolvendo a salvação, ou talvez nunca tiveram, por obediência a Deus. Jesus foi bem claro, lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, é um texto bastante claro. Jesus disse o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Desenvolvei a vossa salvação. Por que devemos desenvolver a nossa salvação? Em primeiro lugar, a primeira razão bíblica que Paulo nos dá para desenvolvermos na nossa salvação é por obediência a Deus. Mas Paulo também vai nos mostrar uma segunda razão porque devemos desenvolver a nossa salvação. Está aí no versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amados irmãos, como eu falei, o crente verdadeiro, ele tem prazer em desenvolver a sua vida de santificação, a salvação que um dia ele recebeu da parte de Deus. Por quê? Porque Deus, em segundo lugar aqui, é que nos dá o desejo de querer e poder realizar este desenvolvimento. Por isso, amados irmãos, é de se estranhar muitas pessoas que não têm o desejo, não têm o querer e não se esforçam para este desenvolvimento, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus, pela sua graça, na vida dos salvos, quem opera o desejo de ser salvo e o desejo de desenvolver esta salvação. Não há desenvolvimento espiritual sem a capacidade que vem de Deus. Muitos, amados irmãos, estão querendo desenvolver ou tentam desenvolver pela sua capacidade própria, mas temos que ter o auxílio de Jesus Cristo em nossas vidas. E Jesus nos ensina isso lá em João 15, versículo 1,
ao versículo 5. Porque ele diz que o quê? Ele é a videira verdadeira. E temos que estar o quê? Ligados nele, para que possamos o quê? Desenvolver e darmos frutos, porque sem ele nós nada poderemos fazer. E o Espírito Santo é quem nos desperta o desejo dia após dia para isso. Nós desejamos, mas é Deus quem implanta em nós esse desejo. Portanto, nós agimos, mas é Deus quem age primeiramente em nós pela sua graça. E Deus nos dá todos os recursos para o desenvolvimento da nossa salvação. E por experiência própria, Pedro, ele foi um homem que no início, lá quando Jesus o chamou, Pedro era muito saído, Pedro era muito falastrão, e ele queria agir por conta própria, mas ele aprendeu depois que não dependia dele, mas dependia exclusivamente de Deus, porque Deus é quem nos dá o quê? Todos os recursos para desenvolvermos a nossa salvação. E Pedro, por experiência própria, ele vai escrever isto. Abram comigo lá, segunda carta de Pedro. Veja o que é que Pedro vai dizer. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11. Pedro aqui vai mostrar a prática progressiva da graça de Deus na vida dos cristãos e os seus resultados. Pedro teve que aprender na prática, pois ele mesmo queria desenvolver por conta própria, queria até impedir que Jesus fosse para a cruz, mas ele foi repreendido por Jesus. E Pedro aqui escrevendo novamente, depois que Jesus o traz de volta, quando Pedro já havia desistido do seu ministério apostólico, Jesus vai até a Pedro, depois que ressuscita, lá no Mar da Galileia, e Pedro, na verdade, aprendeu uma lição profunda, depois que Cristo ressuscitado falou com ele, ensinou a ele novamente. Veja o que é que Pedro vai dizer aí, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11. Pedro vai dizer: visto como seu divino poder, olha o que é que Pedro vai dizer, nos tem doadas todas as coisas que conduzem à vida e o quê? E à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido o quê? Doadas. O que é uma coisa doada, amados irmãos? É entregue as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí no versículo 5, olha o que Pedro vai dizer: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O que é isso aí, amados irmãos? Isso aqui é o desenvolvimento da graça de Deus, da salvação de Deus em nossas vidas. Deus nos tem doado todas as coisas para que tenhamos uma vida de diligência, de virtudes espirituais, de conhecimento espiritual, de domínio próprio, de perseverança e uma vida de piedade, uma vida
verdadeiramente fraterna, e junto com a fraternidade venhamos amar como Deus nos amou. Por isso que ele finaliza aí no versículo 8 ao 11, dizendo o seguinte: porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desenvolvam cada vez mais todas essas virtudes que vocês já receberam da parte do Senhor, essas preciosas e muito grandes promessas, para que vocês se tornem cada vez mais coparticipantes da natureza divina. E no versículo 9 diz o seguinte: olha que coisa interessante: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, o que é que acontece? É cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, amados irmãos, por isso que eu falei no início, é de se estranhar um cristão não ter prazer no desenvolvimento da sua salvação, que não tem prazer de crescer espiritualmente diante de Deus. Pois aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, não conseguiram enxergar a verdade ainda, estão esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. E no versículo 10 ele diz o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência, olha só, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, isso é de se estranhar. Alguém que se diz cristão não tem prazer de estar se reunindo fraternalmente, compartilhando da palavra de Deus, uma vida de oração. Por isso que certa vez, Espúrgio, com muita autoridade, ele disse o seguinte: há muitos cristãos que passam a semana inteira, colocam suas Bíblias lá na prateleira da sua casa, no final de semana não leem, não meditam, não buscam a Deus na sua palavra, e no final de semana pega aquela Bíblia empoeirada que ele pode fazer com seu próprio dedo: estou perdido. Por desencargo de consciência, vem para a igreja apenas no final de semana e de forma apressadamente. Há muitos cristãos, amados irmãos, e a igreja dos nossos dias tem perdido essa prática de se reunirem fraternalmente, de estarem em comunhão uns com os outros, orando, clamando a Deus pela obra de Deus. Sabemos que temos muitos irmãos que têm motivos justificáveis para não estarem presentes, reunindo-se todas as vezes que somos convocados pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas tem muitos, amados irmãos, que não têm prazer de se desenvolverem espiritualmente, de crescerem espiritualmente. Acham apenas que o quê? Pegando livros e mais livros e lendo, irão crescer espiritualmente. Livro é muito bom, amados irmãos, não sou contra nós termos livro em casa. O livro nos ajuda, o livro nos auxilia, mas o contato físico, a reunião solene, os encontros que devemos ter
Isso nos motiva, isso nos dá alegria de crescermos e desenvolvermos a nossa salvação. Por isso que cristãos chegam no domingo da igreja, não sabem nem quem são os irmãos da sua igreja. Isso é de se envergonhar, amados irmãos. Você não conhecer nem os seus irmãos da igreja que você pertence. Eu dou graças a Deus porque eu fui evangelizado, eu fui doutrinado de uma forma diferente. E sempre procurei saber quem são os meus irmãos que são membros da igreja pela qual eu sou membro. Mas tem pessoas que não têm nem prazer, não procuram nem saber, não têm nenhum interesse. Isso é de se estranhar. Como disse Pedro, se não tiver já aquelas coisas, fraternidade, amor, diligência, desenvolvimento espiritual entre uns e os outros, faltando essas coisas, há muitos que continuam ainda cegos. Por isso, amados irmãos, nós devemos desejar cada vez mais o desenvolvimento espiritual. Nós desejamos, mas é Deus quem implanta em nós cada vez mais esse desejo. Nós agimos, mas é Deus quem age em nós, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, amados, que nós como cristãos tenhamos cada vez mais esse desejo. Quão bom seria que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo despertasse para isso. As pessoas estão lendo, aprendendo cada vez mais, mas apenas nós podemos ver na igreja apenas, sabe o que? Teoria, mas prática é muito pouco. Esta é a verdade. Cristãos nominais, conhecimento teórico, muitos têm, mas praticidade espiritual, muitos poucos têm. E Paulo nos mostra aqui razões bíblicas para desenvolvermos e crescermos cada vez mais no desenvolvimento da nossa salvação. Primeiro, por obediência a Deus, porque Deus, segundo, porque Deus nos dá o desejo de querer e poder realizar esse desenvolvimento. E em terceira e última razão que Paulo nos dá, ou nos mostra aqui nesse texto, porque Deus quer que nós desenvolvamos a nossa salvação. Irmãos, aqui no versículo 13, a parte B, diz que segundo a sua boa vontade. Deus é quem deseja e Ele quer o nosso desenvolvimento. Significa a concretização e o propósito pelo qual nós fomos chamados. O crente não foi chamado para ficar estagnado. O crente foi chamado para desenvolver, crescer espiritualmente. Este sempre foi, este sempre será o propósito de Deus para cada cristão. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que falam de eleição, chamados eleitos de Deus, mas não procuram desenvolver esta salvação que um dia foi nos concedida por intermédio de Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver, amados irmãos, Paulo aí, no capítulo 3, veja o que é que Paulo vai dizer. No capítulo 3, Paulo vai falar aqui sobre a soberana vocação que nós recebemos de Deus.
capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Veja como Paulo era convicto disso. Paulo diz: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido o quê? A perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Eu fui conquistado por Cristo e Ele me concedeu a salvação, mas ainda eu não cheguei à perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. E no versículo 13 e o versículo 14, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim estão, melhor dizendo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até o apóstolo Paulo, ele sabia que era uma pessoa salva, mas Paulo via ainda que o quê? Ele não tinha chegado a um estado de perfeição, mas como ele diz aqui o quê? Mas uma coisa ele fazia, esquecia das coisas que para trás ficaram e avançavam para que estavam diante dele. Cristo conquistou a salvação para mim lá na cruz, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amados irmãos, há muitas pessoas que estão enganadas. Acha que a eleição é cruzar os braços. O eleito de Deus vai cruzar os braços. Eu já estou salvo, não preciso fazer mais nada, não preciso praticar mais nada, não preciso viver uma vida de santidade, não preciso desenvolver, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pensa dessa forma, amados irmãos, talvez nunca foi um eleito de Deus. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Nós fomos eleitos, nós fomos predestinados para sermos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso que Paulo aqui em Filipenses, ele diz que nós devemos tomar o exemplo de Jesus Cristo para nos tornarmos cada vez mais imagem e semelhança do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas muitos cristãos não estão buscando isso. Muitos cristãos estão cruzando os braços. Irmãos, nós devemos entender que a salvação compreende uma obra que se inicia na conversão e termina com a glorificação. Mas entre a conversão e a glorificação existe um processo chamado santificação. É o desenvolvimento, é o crescimento espiritual que devemos, dia após dia, estarmos nos esforçando para que Cristo venha a ser cada vez mais visto em nossas vidas. Entendemos também que desenvolver é pedir, lutar para que Deus complete a sua obra em nós dia após dia. Vimos também que precisamos ter prazer, ter alegria no nosso desenvolvimento espiritual. Eu pergunto, amados irmãos, nós como igreja, como é que está a nossa vida de desenvolvimento espiritual? Estamos crescendo? Estamos retrocedendo? Às vezes, amados irmãos, nós aprendemos tanto, mas será que nós estamos colocando em prática
aquilo que aprendemos da parte de Deus? Fica essa pergunta para cada um de nós. Então, amados, esta é a primeira verdade que achei por bem destacar nesta noite, para fazermos uma aplicação para as nossas vidas como filhos e filhas de Deus. Por que desenvolver a nossa salvação? E Paulo, como nós vimos aqui, Paulo apresenta 3 razões bíblicas para desenvolvermos a nossa salvação. Primeiro, nós devemos desenvolver por obediência a Deus. Segundo, porque Deus nos dá o desejo de querer e o poder para realizar este desenvolvimento. E porque Deus, Ele quer o nosso desenvolvimento. Porque para isto nós fomos vocacionados para nos tornarmos imagem e semelhança do seu Filho amado, nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, amados, nós já estamos um pouco aqui adiantados, já são 8h30. Na próxima semana, eu achava que poderia dar outro tópico, outra divisão aqui desse texto, mas nós veremos na próxima semana. Nós veremos quais são as evidências do desenvolvimento da salvação, e ainda veremos também os instrumentos de Deus para o nosso desenvolvimento espiritual. Então nós ficaremos por aqui nesta noite, e que Deus nos ajude. Deus continue colocando esse desejo, essa graça em nossos corações, assim como foi no dia da nossa salvação. Nós tenhamos sempre esta alegria para estarmos desenvolvendo, crescendo espiritualmente diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, se Deus permitir, na próxima quarta-feira nós estaremos dando continuidade, mostrando as evidências daqueles que estão desenvolvendo esta salvação e estão desenvolvendo-se espiritual, e os instrumentos, ou o instrumento que Deus usa para o nosso desenvolvimento espiritual. E assim estaremos concluindo este capítulo 2 aqui da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Então, amados, esta palavra que eu trouxe para nós compartilharmos nesta noite, e que Ele nos auxilie e nos conceda graça sobre graça para crescermos cada vez mais em estatura diante do nosso Deus. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Se quiser perguntar, fique à vontade. Se eu não souber responder agora, responderei na próxima semana. Temos aqui pastores, temos presbíteros aqui, irmãos. Mas quem quiser perguntar, fique à vontade. É verdade. No início da nossa conversão, é uma alegria inexplicável, né? E Deus quer, amados, que esta alegria seja sempre uma constância em nossas vidas. Mas parece até uma contradição, né? Quando nós ficamos mais tempo, crentes mais velhos, mais maduros, parece que essa alegria vai se perdendo, né? Mas, amados irmãos,
nós podemos ver, amados irmãos, que Davi, né, quando ele pecou, né, o pecado com Betseba, foi uma coisa, aquele pecado foi algo que o quê? Podemos dizer, diminuiu ou tirou a alegria da sua salvação. E no Salmo 51, ele confessa a Deus o seu pecado, clama misericórdia, e no versículo 12, ele faz uma petição a Deus. Quando ele peca contra Deus, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amados irmãos, sabe por que muitas das vezes nós perdemos a alegria, aquela alegria lá no início da nossa salvação? Às vezes, ou talvez possa ser pecados escondidos, pecados não confessados e não deixados. Isto tira a alegria do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento espiritual diante de Deus. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aí no versículo 13: então ensinarei aos transgressores dos teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Onde é que está, amados irmãos, o nosso espírito missionário que tínhamos no início da nossa conversão? Quando Deus nos converteu, tínhamos aquela alegria, aquele impulso, aquela dedicação, aquela disponibilidade de falar para toda e qualquer pessoa que Cristo é Senhor, que em Jesus Cristo há salvação. É a falta da alegria da salvação em nossos corações. E Davi diz aqui que enquanto ele não confessou e não deixou, o seu coração se tornou como sequidão de estio. Amados irmãos, não há coisa pior na vida de um cristão. É pecado não confessado, é pecado não deixado. Se tornam cristãos secos, frios, calculistas, duros como um poste. A verdade é esta, amados irmãos: nós não podemos ocultar a verdade de Deus. Seja Deus verdadeiro, por isso disse o apóstolo Paulo, e todo homem seja mentiroso. Deus é Deus, Ele não falha, a sua palavra é e sempre será a verdade. E feliz é aquele que Deus fala na sua palavra, ele se vê diante de Deus que está em falta, reconhece, confessa, se arrepende e deixa, para que ele desfrute ainda nesta vida e tenha alegria de crescer espiritualmente, de desenvolver espiritualmente e desenvolver a sua salvação, a boa obra que um dia foi iniciada por Deus em sua vida. Então, amados, boa lembrança do que o presbítero João Soares fez ali. Se estamos aqui, né, a nossa alegria da nossa salvação não está como no dia em que Deus nos concedeu a salvação, o dia da nossa conversão. Vamos clamar a Deus. E clamar também como Davi: vê se há em mim, Senhor, algum pecado mau, e perdoa-me. Perdoa-me das minhas faltas, até daquelas que são ocultas aos meus olhos, que muitas vezes pecamos e só iremos saber depois de algum tempo. Achamos que estamos fazendo certo,
mas que na verdade pecamos contra Deus. Então, amados, Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça com a sua graça e com a sua palavra, para que possamos crescer e desenvolvermos dia após dia esta tão grande salvação que nos foi concedida por Deus por intermédio de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.